Pastor Ronaldo hoje vai estar trazendo, nosso segundo secretário vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações e vamos estar nos alimentando. Vamos orar pela vida do pastor Ronaldo? Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Queremos, Senhor, te agradecer essa noite pela vida do teu filho, Senhor, pastor Ronaldo, entregá-lo em tuas mãos e pedir, Senhor, usa teu servo, ó Deus, poderosamente, que através, ó Deus, aleluia, do teu filho, tu possa falar aos nossos corações, Senhor, a tua palavra que não volta vazia, mas faz, Senhor, o que te apraz, que nessa noite, Senhor, teu nome seja engrandecido e glorificado, e esta palavra dispensada, Senhor, do céu, venha trazer renovo, cura, avivamento, salvação, despertamento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, ó Senhor, nessa noite, e te agradeço em nome de Jesus, por isso pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, e a igreja diga, amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Ainda em pé, abra a palavra do Senhor na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite realmente o Senhor venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos despertar, venha realmente completar a boa obra que Ele tem começado em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 2, do verso 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, em outras versões tem de igual forma o atleta, né? Não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Em nome de Jesus, abra o seu coração, a palavra aberta também para você acompanhar, e que essa palavra venha realmente ao encontro do nosso coração e trabalhar em nossas vidas. Amém, irmãos? Meus amados, segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é praticamente a última carta que Paulo escreve, apesar de que depois tem ainda Tito aí, né? Se você aí acompanhar aí na sua Bíblia aí, você vai ver que ainda tem Tito e Filemon, né? Duas cartas pequeninas aí após Timóteo, mas os teólogos acreditam que a carta de Paulo a Timóteo foi justamente, essa segunda carta tenha sido, na verdade, a última. Ela foi escrita por volta do ano 64, justamente o ano aonde registra a tradição da igreja que o apóstolo Paulo tenha morrido, tenha sido assassinado, na verdade, né? Condenado à morte pelo Império Romano, através do imperador Nero, e Paulo tenha sido decapitado, porque ele era cidadão romano e ele não foi crucificado, porque na cabeça dos romanos, a crucificação é que era uma morte vergonhosa, e era no nível mais baixo. E isso ficava só para os cidadãos não romanos e para os escravos. Então os irmãos já veem aí o que significava Jesus Cristo para eles, né? De terem dado a morte que para eles é a morte que nem é honrosa para um cidadão romano. E para um cidadão romano, ser decapitado era uma grande honra. Era uma coisa rápida, não era dolorosa, não tinha todo aquele penoso sofrimento. Os irmãos, nós conhecemos a paixão de Cristo e sabemos muito bem aí daquele penoso processo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou, cumprindo ali Isaías 53, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele então ali teve que padecer por causa do seu e do meu pecado.
E Paulo morre, então, justamente nesse ano que é praticamente o ano que é escrita a segunda carta a Timóteo. Ele está preso em Roma. Ele declara no capítulo 4 aí que ninguém o assistiu na sua primeira defesa, verso 16. Ele estava ali sob julgamento e então ninguém o assistiu, todos o abandonaram, mas o Senhor ainda fez uma providência ali para ele ainda, naquela primeira defesa, não ser lançado aos leões. Ele cita no verso 17, capítulo 4, que o Senhor o livrou da boca dos leões, né? Porque também ali a cova dos leões, a arena, nós conhecemos muito bem a história também, era um método ali muito doloroso, muito terrível e que era, na verdade, um grande espetáculo ali no Coliseu de Roma, a morte de cristãos, para que aquelas pessoas ali pudessem, na verdade, participar de um teatro, né? Para agradar os cidadãos romanos. E aí Deus livra Paulo ali. Mas o Senhor já havia revelado a Paulo que o tempo da sua carreira, ele já estava se completando aqui nessa terra. No capítulo 4, Paulo diz ali no verso 6, que ele sabia que praticamente a vida dele seria derramada como aspersão sobre o sacrifício, né? Que era a oferta de manjares. Falando ali já do sofrimento, da dor, né? Porque para você preparar aquela oferta ali, você teria que realmente ali esmagar muitas especiarias, muitos manjares para oferecer sobre o sacrifício, e o tempo da partida dele já estava próximo. Ele havia dito a carta aos Filipenses que ele ficava até ali meio em aperto, né? Porque Paulo sabia que viver a Cristo, morrer a lucro, isso aí não era problema para ele. O Espírito Santo trabalhou isso muito na vida de Paulo, e ele vivia isso na prática, realmente totalmente entregue à obra de Deus, e ele, então, o Senhor revela que agora chegaria a partida, naquela época lá de Filipenses, que ele chega até a dizer que ele sabia que era muito melhor partir e estar na glória com o Senhor, não é? Era incomparável, mas enquanto ele estivesse aqui na terra dando fruto, ele sabia que isso também era muito bom e era uma oferta agradável a Deus, e ele até dizia, né, eu não sei nem o que eu vou decidir aqui, né, praticamente, né? Tamanha intimidade de Paulo com Deus, tamanha comunhão dele com o Senhor, mas obviamente foi uma expressão que ele utilizou ali. Mas aqui o Senhor já revela, a minha partida, ela está próxima, não é? E aí é quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e tudo isso aqui já preparando realmente ali os últimos momentos da sua vida e preparando o seu discípulo Timóteo, que não estava passando por um momento, vamos dizer assim, muito bom naquele momento, naquele instante que Paulo escreve aquela carta. Nós sabemos que Deus chama Timóteo, já ali Paulo conhece na sua primeira viagem missionária, mas é na segunda que o consolida ali realmente como um discípulo, e ainda ali praticamente um novo convertido. Timóteo já é levado por Deus, através do ministério de Paulo, a cooperar na obra de Deus, a ser destacado já aí para algumas cidades e estar ali cooperando com o apóstolo Paulo. E aí um grande desafio que surge na vida de Timóteo é a cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, né? Uma igreja já ali muito influenciada por toda aquela cultura helênica, ainda que era o Império Romano, mas a gente sabe que a cultura era predominante ali helênica, a grega, que prevalecia nas artes, na forma de pensar, inclusive a língua, né? O mundo não falava latim, né? Falava grego. O seu e meu Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, né? Não foi nem escrito em latim. A Vulgata é outra história, é uma tradução ali para o latim, mas é outro momento, é lá do Antigo Testamento, inclusive. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego. E aí nós vemos a influência. Imagina Timóteo, um novo convertido ali, praticamente já um novo obreiro, só que Timóteo tinha uma base sólida na sua vida espiritual,
Inclusive, Paulo cita muito bem aqui, Timóteo, olha, você se mantém nas palavras de quem você aprendeu, você sabe de que você aprendeu, você sabe qual é a origem da doutrina que você recebeu, você permanece nisso, você persevera nisso, porque a palavra, a Escritura, ela é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir, para repreender, para fazer com que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Aleluia! E é aqui também em 2 Timóteo, inclusive capítulo 2, verso 15, que é um outro versículo muito conhecido também, Paulo exorta, Timóteo, te apresenta a Deus como obreiro aprovado, né? Que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a questão de Timóteo não era não ter alguma firmeza na sua base espiritual, na sua base doutrinária. Não era isso, não era o problema de Timóteo. Mas aqui na segunda carta, Timóteo está passando por algum momento de dificuldade espiritual. É tanto que Paulo exorta já desde o início, no verso 6, para ele despertar o dom de Deus, que ele recebeu por imposição da mão de Paulo, porque Deus não havia dado espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Não é? Paulo exorta Timóteo a despertar, a reavivar, a reacender o dom de Deus na vida dele, louvado seja o nome do Senhor. Timóteo era crente? Era. Timóteo era um obreiro fiel? Era. Era um obreiro aprovado? Era. Timóteo mostrou ali um bom testemunho? Sim. Em nenhum momento da palavra de Deus há algo que abone, que mostra ali uma mácula, uma mancha no currículo de Timóteo. Porém, ele estava precisando ser despertado. Ele estava precisando ali passar por um reavivamento espiritual. Aí nós vamos ver algumas situações, né? O alto grau de perseguição, claro, é óbvio, isso aí é notório, né? Ali, o Império Romano, não só ali por dentro, né? Os judaizantes que sempre estavam minando ali, estava estudando um dia desse as cartas do Apocalipse, a segunda carta ali que é Esmirna, o Senhor Jesus, ele cita a sinagoga de Satanás, né? Aqueles que se diziam judeus e na verdade não eram, e a gente sabe que muitos judeus se converteram no início do cristianismo principalmente, e depois vieram os gentios, só que alguns ficavam titubeando, né? Entre os dois caminhos ali, ficavam querendo ainda misturar ali os ritos da lei judaica, a circuncisão, a guarda do sábado, e querendo se justificar pela lei, querendo se justificar na carne, e é uma luta muito grande que Paulo tem, inclusive, na sua primeira carta ali, que é justamente aos Gálatas, né? Que praticamente na primeira viagem ali missionária, quando ele e Barnabé saem de Antioquia, ali em Atos 13, é a primeira região que é evangelizada, ao norte ali, do Oriente Médio, da Antioquia, que é a Turquia hoje, e você tem justamente essa região da Galácia. E ali, por isso que tem a carta aos Gálatas, e você vê que predominantemente o grande problema era os judaizantes ali, né? Querendo ali manter ali o sacerdócio, querendo crer em Cristo como sumo sacerdote, mas querendo manter ali ainda a devoção ao sacerdócio araônico, querendo adorar Jesus como único e suficiente Salvador, mas tendo dúvida se Jesus era superior aos anjos, como nós vemos a carta aos Hebreus, tendo que refutar isso, anunciar isso claramente, veemente, que nem se compara os anjos com nosso Senhor e Salvador Jesus, e todos os anjos estão ouvindo essa pregação nessa noite, e nenhum está chateado e está com raiva do que eu estou falando. Só aquele lá que já foi decaído, né? E que nem tem mais o nome de Lúcifer, que ele já perdeu esse nome há muito tempo, que é Satanás, o diabo, nosso adversário. Né? E é um anjo decaído. E aí o escritor aos Hebreus tem que ali veemente deixar claro a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação ao sacerdócio araônico, mostrar muito bem que Cristo é incomparável, né? E é por isso que realmente Paulo prega Cristo. Paulo, ele está ali falando para Timóteo despertar esse dom de Deus na vida dele, para ele não se envergonhar do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque realmente Cristo é a esperança da glória. Cristo é a nossa base da fé,
por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas, glória a Ele eternamente, amém, não é? E aí o fim da lei é Cristo, e assim vai. Aleluia, não tem outro fundamento senão o Senhor, né? E nós construímos a partir deste fundamento que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo está então ali estimulando, veja só, irmãos, Deus revela para esse homem que é o tempo da partida dele está próximo, né? Que ele vai passar um grande sacrifício, um grande sofrimento por causa da causa do Evangelho. Ele está preso ali em Roma e ele declara, eu estou preso, capítulo 2, verso 9, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia, né? Está chegando até você, Timóteo. Continua as minhas cartas chegando aos quatro cantos da terra. Aleluia, edificando, fortalecendo a igreja. Aleluia, fazendo apologia da fé. Glória ao nome do Senhor. E vidas sendo salvas pelo poder do Evangelho. Aleluia. Paulo então está despertando Timóteo ali. Dando essa responsabilidade, né? De despertar ali a Timóteo. E lembrando a Timóteo, Timóteo, te fortifica, Timóteo, na graça que há em Cristo Jesus. E aí o texto que eu li aqui com os amados irmãos. Mas eu queria destacar aqui essas três figuras que Paulo usa ali como uma analogia, uma parábola, para poder ali, então, ali estar despertando isso na vida de Timóteo, né? Ele cita o soldado, ele cita o atleta, e ele cita o lavrador, o soldado, o atleta e o lavrador, como símbolos, aleluia, de perseverança na fé, de despertamento, de obediência, de disciplina, de compromisso, de renúncia, né, dos desejos e prazeres da carne, de paciência e de prudência na caminhada da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O soldado, irmãos, tem muitas características, não é? Mas eu queria destacar justamente ali a coragem e a obediência do soldado, né? Inclusive, Paulo já nos ajuda aqui quando ele fala das aflições, né? Como um bom soldado de Cristo. Quer dizer que o soldado, ele sabe que não vai ser fácil a carreira, ele sabe que o inimigo é um grande desafio, não vai poder brincar em serviço, se não atacar com veemência, com inteligência, se não atacar realmente da maneira correta, com a estratégia correta, né? Pode a sua própria vida, ela ser destruída, o seu próprio exército, né, que vai para a batalha, ser derrotado e não ser vencedor. E ser obediente, porque aquele que entra numa guerra, numa batalha, ele tem que estar pronto para agradar aquele que o alistou, não é verdade? E é interessante isso, irmãos, porque nós pensamos muito em combater o bom combate, não é verdade? Em fazermos parte do exército de Deus, e realmente eu e você fazemos, não é? Nós nos alegramos realmente por sermos soldados de Cristo, mas não adianta só nós combatermos por combater, não é? Não adianta simplesmente eu me envaidecer porque eu faço parte desse exército, né? Me envaidecer porque eu faço parte desse ajuntamento, né? Ficar simplesmente alegre, feliz, porque o Senhor dos Exércitos é o nosso general e realmente Ele o é, não é? Mas eu preciso realmente entrar nessa batalha e ter o caráter de um soldado alinhado com a vontade daquele que nos arregimentou. Você vê que Paulo não fala apenas a expressão soldado, ele diz o bom soldado, né? Falando realmente ali da qualificação que precisa nos acompanhar, não é? Porque para muitos, você simplesmente precisa encontrar uma ideologia na vida e pelejar e lutar por aquilo ali, né? Já dizia lá um cantor lá da década de 80, né? Ideologia, eu quero uma para viver, né? Então, o que acontece? Tem gente que só quer simplesmente qualquer tipo de ideologia e se amarra naquilo ali, qualquer tipo de alvo, de propósito, e se junta e se alinha com aquilo ali. O camarada não quer saber, não é? Se para alcançar os fins
no meio do caminho ele tem que se corromper, no meio do caminho ele tem que se sujar, no meio do caminho ele tem que pisar na cabeça dos outros, puxar o tapete dos outros. Ele não quer saber quem é que realmente ele serve, né? A quem ele está entregando a devoção e essa obediência toda. Ele quer saber de levar o dele no final. Ele quer saber dos despojos. Ele quer saber de realmente a vida dele está indo muito bem, obrigada, né? Então, isso aí significa o quê? Alguém que não está nem aí, não está totalmente desalinhado dessa palavra do nosso Senhor, não é verdade? Nós vemos aí muitos exemplos na palavra de Deus que nos fala a respeito disso, né? Acã, lá no tempo de Josué, não é verdade? Saul fez isso também, o próprio povo de Israel, quantas vezes, né? Aí a gente vê até um contraste, né? Aí a preocupação de Davi, ele só ia para uma batalha quando ele consultava ali um profeta, e o profeta dizia vai, aí ele ia, se dissesse não vai, ele não ia, porque ele sabia da importância de estar agradando aquele que o arregimentou para a batalha, e não simplesmente ir por ir, não é? E aí nós vemos o Novo Testamento nos chamando mais ainda a responsabilidade, não é? Porque eu não posso simplesmente estar lutando por lutar, não é? Eu preciso realmente estar agradando aquele que me arregimentou, né? E é o nosso Senhor, louvado seja Deus. Dele nós somos testemunhas, dele nós somos discípulos, dele nós somos bons soldados. Aleluia! Então nós precisamos estar alinhados com o querer e a vontade do Senhor Jesus Cristo antes de entrar em qualquer peleja, antes de entrar em qualquer batalha. Amém, irmãos? E Paulo está ali dizendo, Timóteo, te fortalece nisso, Timóteo. Você é um bom soldado de Cristo, você está combatendo o bom combate, não perca os teus valores, não perca, aleluia, o teu alinhamento com a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É aqui a 2 Timóteo também, que Paulo diz ali, louvado seja o nome do Senhor, foge das paixões da mocidade. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 22, aqui ó. Capítulo 2, 22, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor, não é? Ou seja, Timóteo, batalha, Timóteo, ser um soldado, Timóteo, guerreia, mas tem que ter caráter, tem que ter fruto do Espírito, tem que ter virtude, tem que agradar o Senhor. Eu lembro lá em uma congregação, e aí quando uma turma nova entrou, expulsou a outra e tal, aí entregaram umas cartinhas lá pra gente lá. Tenho guardado uma dessas bíblias aí, tá, pastor Zé Maria? E o ministério aqui, os irmãos. Aí a carta lá começou com um versículo, né? O Senhor pelejará por vós. Êxodo 15, eu acho, né? Lá em Êxodo, lá, né? E tal, né? Aí... Paz do Senhor, comunidade, tá. Foi embora, irmão. O Senhor nos revelou e tal. Não adianta. Não tem caráter, não tem moral, não tem virtude, não tem fruto do Espírito, não tem alegria, não tem amor, não tem fé, não tem santificação, não tem uma vida que realmente agrada a Deus. Não está promovendo vida, está promovendo morte. Não está promovendo bem, está promovendo mal. Aleluia, não está nos levando para mais perto de Deus, mas a cada dia abrindo o abismo, cada vez mais e mais de multidões que estão indo mais e mais para o inferno. Não é? Então temos que pelejar, aleluia, pelejar sim, sermos corajosos sim, sermos ousados sim, sermos soldados sim, mas soldados do Senhor. Aleluia! A nossa arma da nossa milícia, ela não é carnal, ela é espiritual, poderosa em Deus, para destruir fortalezas.
Aleluia! A igreja ainda há pouco fez um clamor expressando a sua arma mais poderosa, a oração. Nem precisa eu e você estar lá presente, Deus foi lá e agiu. Nem precisa eu botar a mão, Deus foi lá e tocou. Nem precisa a minha voz chegar lá em algum lugar, Deus foi lá e chegou. A palavra dele não está presa. E muitas outras ferramentas e armas espirituais que o Senhor nos concede. Mas é segundo o Senhor, né? E bem alinhado com esse conceito do bom soldado, Paulo adianta aí, e aí tem só essa diferença da versão, mas os irmãos entendam, a palavra do Senhor ela não tem erro, não, ela é inerrante, isso aí é fato, nós não temos problemas de traduções, mas é que às vezes ali na questão da tradução nós vemos sinônimos que são utilizados muitas vezes ali pelos tradutores para nos alinhar com a palavra do Senhor. Quando ele diz aqui, esse verso 4 da segunda figura, verso 5, né? Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Esse milita, que é traduzido também como atleta, ele aparece lá em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 24 ao 27, e lá Paulo fala mais claramente a respeito do atleta, né? Ele diz assim, ó, todos correm, né, no estádio e tal, mas um só alcança o prêmio, não é isso? Olha aí, ó, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. E aí, ó, todo aquele que luta de tudo se abstém. Esse luta aí é uma palavra grega que é agonizomai, é o que a raiz da nossa palavra agonia, ou agonia, né? Ou do verbo agonizar, tá? Então, essa palavra lutar ali, ó. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível, não é verdade? Pois assim, eu corro não como coisa incerta, assim combato não como combatendo no ar, tá bom? E aí ele vai embora aí. Em algum momento, acho que foi antes que ele tinha falado do atleta aí, eu que citei o versículo errado aí, mas você vai ver que tem a tradução ali justamente do atleta. E o atleta é justamente aquele que milita. Por quê? Hoje a gente tem essa visão do atleta moderno aqui, a gente tem diversas modalidades, né? E aí é um negócio mais relacionado ao esporte, né, irmão? Mas lá naquela época não. Eles eram lutadores, eles eram gladiadores, né? Eles eram ali realmente para arrancar a cabeça do outro ali, não é verdade? Então essa era a ideia do atleta realmente lá naquela época lá, né? Era o sangue o camarada competia até o sangue derramar, não tinha esse negócio não. Era difícil um sair vivo lá da competição. Não é? Então, por isso que a tradução traz aqui como militar, como lutar, não é? Como combater. Ali a figura também relacionada ao atleta, que exige alto nível de disciplina, não é verdade, irmãos? Né? Um atleta que não madruga, um atleta que não tem uma dieta adequada, um atleta que não treina tantas horas por dia ali, que não se sujeita realmente ali às ordens do seu treinador, ele não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum. E quando chega em algum lugar, entendeu? Mas os prazeres do mundo tomam conta, a soberba da vida, não é? Prevalece sobre aquele propósito nobre, soberba da vida, concupiscência da carne, dos olhos. Aí qual é o resultado? O resultado é 4-1, né? Para o inimigo, não é isso? Uma coisa vergonhosa, né? E olha que eu nem sou torcedor que fica, para mim nem tanto faz, eu fico sabendo no outro dia que perdeu, irmão, sou terrível. É Estevão que fica me atualizando lá em casa esses negócios aí, né? Mas eu fico vendo lá no trabalho o pessoal xoxo, aí eu já sei o que é. É porque o negócio do time perdeu. E aí está todo mundo reclamando. Não é? Mas, tem o talento de Deus, sim ou não? Foram treinados, já foram top do top, mas não são mais. Olha que tristeza, né, irmãos? Começaram a carreira, mas não estão conseguindo completar. Não é? E aí, para nós, não pode acontecer isso, não, em nome de Jesus.
aleluia, na vossa perseverança, diz Cristo, aleluia, vocês vão ganhar a alma de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 1, portanto também rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, por causa do prêmio, por causa de algo superior, de uma coroa incorruptível, coroa gloriosa e maravilhosa, voltar ao lado da destra do Pai, com a glória que ele tinha ali antes da fundação do mundo, aleluia, aleluia, ele suportou a cruz. Olha o bom soldado aqui, suportou a cruz, olha o atleta, suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se enfraqueçam, desfalecendo dos vossos ânimos. Aleluia, Paulo está pegando assim, está falando ali para Timóteo, ô Timóteo, dá uma passadinha lá em Hebreus 12:1 ali, aleluia, corre essa carreira Timóteo, não perca o ânimo, não se enfraqueça, não olhe para trás, continue olhando para Cristo, o alvo, ele já deu exemplo. E irmãos, e o escritor aos Hebreus no 4, ainda parece assim que ele estava achando que a igreja lá ainda estava assim num bem bom, diz assim, ó, quer saber, vocês estão reclamando da perseguição, das lutas que vocês estão passando, das coisas que desanimam vocês? Eu falei de Timóteo, só comecei a primeira ali, né, que é da perseguição, mas nós temos a perseguição do Império Romano, nós temos a perseguição pelo lado de dentro dos judaizantes, dos falsos irmãos, Paulo cita muito isso, nós temos uma questão da enfermidade de Timóteo. Paulo falava também sobre isso, né? Que ele sentia constantes dores no estômago, então ele tinha ali alguma questão ali, um espinho na carne relacionado à questão da enfermidade, mas ele era jovem ainda, mas mesmo isso aí o incomodava. Nós temos aqueles que desprezavam a mocidade dele, se lembra lá da primeira carta, né? Ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo, mas ser bom exemplo, ser exemplo dos fiéis. Aleluia. Mas a turma antiga lá desprezava o jovem obreiro, né? Que achava que ele não tinha experiência, achava que era menino ainda, essas coisas todas aí. Então, tudo isso acontecia, não é? Ainda tem que Deus revela para Paulo aqui na segunda carta a Timóteo ali, no capítulo 3, né? O Espírito expressamente revela o quê? Tempos trabalhosos virão, Paulo, Timóteo. Tempos trabalhosos. Os homens vão ser egoístas, vão ser insensíveis, né? Vão ser intratantes, vão combinar o negócio, não vão cumprir. E aí vai, a lista é enorme lá, depois os irmãos leem aí do capítulo 3. Então olha só, irmão, sociedade decadente, batalhas externas no campo macro, no campo micro, no interno também, as lutas e batalhas ali da igreja interna, inclusive é aqui também na segunda carta a Timóteo, que Paulo diz, olha Timóteo, numa grande casa tem todo tipo de vaso, tem vaso de honra e tem vaso de desonra, só que nós temos que ser vasos de honra, aprovados, louvado seja o nome do Senhor, porque não adianta só ser vaso, né irmãos? Tem que ser instrumento nas mãos do Senhor, alinhados com a vontade do oleiro, louvado seja Deus. Então tudo isso ali Timóteo passava, né? Cuidando daquela igreja ali, e tendo que ainda cuidar ali de todo tipo de vaso que tinha ali naquele lugar, tá? E aí, são lutas e tribulações, e a igreja, os hebreus ali, os cristãos hebreus, né, que eram os judeus convertidos, eles também passavam as perseguições, mas o capítulo 12, 4 de Hebreus diz assim, vocês ainda não resistiram até ao sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, aqui, e a mensagem de Paulo, juntamente com essa daqui de Hebreus, está dizendo assim, ô Ronaldo, deixa de ser Nutella, tá? Deixa de mimimi. Você ainda não morreu por causa do Evangelho.
Você ainda não derramou gotas de sangue. Ah, está chorando? Derramou lágrimas. Amém. Faz parte da luta e batalha espiritual. Derramou suor, pastor, muito trabalho, muita luta. Ok. Mas está vivo, está vivo. Então não derramou sangue ainda. Porque se está vivo é porque não derramou sangue. Então ele vai para um outro nível aqui, dizendo ali, vocês ainda não derramaram sangue, lutando contra o pecado. Então vocês ainda não passaram na prova final. Aleluia. Voltando lá para Esmirna, lá que eu citei ainda há pouco, Apocalipse 2, a segunda carta ali das 7 igrejas, e Esmirna, que significa mirra, né? E já a mensagem já começa ali, porque justamente era uma resina que era tirada de uma planta também chamada mirra, tá? E aí essa resina era chamada mirra. E o processo era complicadíssimo de esmagamento daquela planta e tal, tudo causando dor ali. E de tantas utilidades que tem a mirra, medicinais e etc., e era uma especiaria também muito cara e movimentava muito o comércio daquela época, desde o Antigo Testamento, era usada no processo de embalsamento, né? E aí, tanto que os magos apresentaram um dos componentes ali da oferta ali, dos magos, já ia falar 3, né, irmão? A Bíblia nem fala que era 3, né? Esquece a parte do 3, tá, irmão? Não está escrito na Bíblia, não. Então, os magos que levaram lá, e um dos presentes foi mirra, né, já preparando Jesus, que era para o sacrifício. E aí nós vemos que, inclusive, quando embalsamam Jesus, no texto lá de João, que fala de Nicodemo, José de Arimateia, fizeram lá uma mistura e dentre os componentes estava a mirra ali presente também, não é? Então eles usavam ali nesse processo de embalsamar aquele corpo ali, tá? E isso era caríssimo, não é? Mas o que acontece? Já preparando a mensagem da igreja de Esmirna, porque a igreja de Esmirna, irmãos, Jesus não promete livramento, Jesus não promete vida boa para eles, Jesus não promete prosperidade, Jesus não promete outras coisas para eles ali, senão que eles iriam receber a vida eterna. É a promessa que Jesus, resumindo, dá para a igreja de Esmirna, né? Porque diz assim, olha, o diabo lançará muitos de vocês na prisão, vocês vão sofrer perseguição de 10 dias, vocês vão padecer muitas aflições, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É a mensagem de Jesus. Eu estou prometendo que a segunda morte não vai causar dano em vocês. Era o que aquela igreja tinha que se segurar. Era o que eles tinham que se referenciar. Era realmente ali o que eles tinham que lembrar todos os dias. Olhar para um crente, olhar para o outro e dizer, meu irmão, permaneça fiel, combata o bom combate, aleluia, corra essa carreira, guarde essa fé, com uma sã consciência, com um coração puro, servindo a Jesus realmente em santidade, reveja a tua vida a cada dia, vamos viver em comunhão, alinhados com a palavra do Senhor, agradando o nosso general, aleluia, porque nós vamos receber a vida eterna, aleluia, e essa vida eterna é dado para os fiéis, aleluia, para aqueles que são leais, para aqueles que permanecem até a morte, lutando contra o pecado, contra toda a contradição, por causa desse prêmio, por causa desse alvo. O soldado, ele tem ali em mente, né, obviamente, um objetivo. Não é verdade? Pelo menos deveria ter, não é? Se o senso de nacionalidade a cada dia vai se perdendo, né? Realmente na nossa nação, isso aí é muito triste, né? Porque, na verdade, o cidadão ele deveria ter maior satisfação e prazer realmente ali, não é? Em lutar, em morrer, né? Pela sua nação. Já diz o nosso hino nacional, mas se você ler o contexto lá, seria realmente se a gente vivesse a justiça. Aí você tem o prazer de lutar pela justiça, de você defender o que é honroso, de você defender o que realmente é nobre, não é? Aí isso era um prazer
para o soldado, né? Acontecia com o povo de Israel ali, porque eles entendiam que estavam batalhando o quê? As guerras do Senhor, não é? Que estavam ali cumprindo propósitos de Deus para o estabelecimento do povo de Israel ali na terra prometida, na terra de Canaã, e a partir dali vinha o quê? O Cristo, né? Da linhagem de Davi, que veio e chegou até mim e você, amém? Para a nossa redenção e para a nossa salvação. Então, aquelas pelejas, aquelas batalhas, elas tinham propósitos nobres, deveriam estar alinhados com o querer e a vontade de Deus. O atleta, ele tem esse alvo, ele tem esse objetivo, não é? De alcançar realmente ali um prêmio, não é? Mas ele precisa lutar segundo as regras, precisa conhecer as normas daquele jogo. Quantas vezes, né, a gente ouve de vez em quando aí, acontece, não, atleta tal, que ganhou a Olimpíada tal, agora foi expulso lá do comitê, porque descobriram lá a droga lá né, no sangue dele, fizeram depois e tal, etc. Né? Ou outro que de repente usa de meios escusos para trapacear, né, e poder ganhar uma determinada competição. Aí não tem honra nisso, né? Aí não tem nobreza disso aí, não é? Aí não adianta uma coroa que é tomada por usurpação. Por isso em Filipenses capítulo 2, Paulo diz, olha, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, né? Não tomou isso na marra, não ficou aí, sabe, numa vaidade, porque ele tinha que mostrar que era Deus. Satanás até tentou, né? Levou ele lá no pináculo, né? E diz aí, dá um pulozinho aí, ó, mostra logo que tu é Deus, sai voando aí, por cima aí de Jerusalém, da Judéia, os anjos vão te tomar, olha que coisa linda e maravilhosa, né? Aí Jesus disse, sai para lá, Satanás, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia, eu vou ser glorificado sim, mas não vai ser usurpando, aleluia, eu vou alcançar minha coroa sim, mas não é tomando através de meios escusos, é segundo a regra, é segundo a norma, aleluia. E por fim o lavrador, irmãos, e o lavrador que fala tanto de paciência, vai ter que ter paciência aqui, que sobrou só um pouquinho de tempo para ele. Glória a Jesus, aleluia, né? Glória a Deus. O lavrador, e Paulo pega e fala do lavrador. O lavrador, irmãos, parece já um paradoxo aqui, a gente já vai para outro mundo aqui, para outro planeta, né? De repente ele está falando ali do guerreiro, do atleta e tal, claro que vai pegar aqui a questão do trabalho duro, não é? Que obviamente o lavrador ele tem, mas aí está falando já do aspecto da paciência, do aspecto da prudência. Inclusive a questão da paciência, é Tiago que no capítulo 5 ele reforça muito isso, né? Tiago capítulo 5, aleluia, verso 7, né? Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporânea serôdia, né? Que são as primeiras chuvas e as últimas chuvas. Era que vinha no tempo lá que ele plantava, né? Preparando a terra para ele plantar, e aí depois ficava aguardando lá a próxima colheita. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja Deus. Inclusive, Paulo cita ali uns hereges ali na segunda carta, e eles falando que tinha acontecido até a ressurreição. Aquilo ali, irmãos, era tirando, né? Você vê, né, os hereges lá de Corinto confundindo como se não tivesse a ressurreição. Já os endiabrados aqui da região lá do Timóteo lá, falando lá que já tinha acontecido e tal, e aí, já aconteceu a ressurreição, então a gente ficou, e não fomos arrebatados, e agora, e aí? Não é? Aquela confusão do inferno ali. E graças a Deus a gente estudou uma lição maravilhosa, né, irmão? Meu Deus do céu, pega essa revista da escola dominical desse trimestre, releia, né, que aqui encerramos agora domingo, coloca bem lá na frente, lá destacado lá na sala, para você de vez em quando ler, e vai entrar outra aí num caldo grosso agora também, aí, que é João, né? Glória a Deus, verbo de Deus. Já está até na tesouraria ali, a revista ali para os irmãos pegarem lá, né? Já fica logo o aviso aí. Então, irmãos, nós vemos a necessidade
da palavra viva e eficaz, da verdadeira palavra, não é qualquer palavra, é a verdadeira, não é? A viva, a autêntica, a saudável palavra de Deus. Por isso que Paulo fala de Timóteo, tu sabe de quem você aprendeu. Então conheça a fonte, irmão, pelo amor de Deus. Ó, internet é terra de ninguém. Internet é terra de ninguém. Os governos estão doidinhos, tentando controlar, tentando regulamentar, não vão conseguir tão cedo, porque é terra de ninguém. Isso aí já deve ser um dos instrumentos lá do Satanás, só pode ser. Mesmo, porque não vai rastrear, porque a tecnologia está cada dia evoluindo cada vez mais ainda, entrando com mais ainda a evolução da IA, aí que isso aí vai ser difícil de ficar controlando isso. Então é terra de ninguém. Você não sabe a fonte de nada. Chega um vídeo para você, é um que já passou para lá, que passou para cá, que foi lá na China, que veio na Coreia, que foi lá na Europa, que já foi para a África, que veio aqui para o Brasil, que alguém já reeditou, que alguém já mudou, que alguém já não sei o quê, você não sabe. E é pedaço de trecho, né? De fala de não sei o quê, todo mundo já sai compartilhando, e todo mundo já acha que é verdade, e não sei o que mais lá. E Paulo está dizendo, olha, procura saber de quem realmente, onde é a fonte, da água que você está bebendo, desse alimento, aleluia. Davi orava ao Senhor, tu és o meu pastor, me leva a águas tranquilas, me leva aos pastos verdejantes, oh aleluia, glória a Jesus. Olha o pasto verdejante, olha a fonte de água, glória a Deus. Aleluia, e os nossos pastores, os nossos líderes, os servos de Deus, que eu e você convivemos, que eu e você conhecemos o testemunho, sabe? Aí daqui a pouco aparece um voador aí pronto, aí o que o camarada está falando é a verdade, você sabe nem de onde vem nem para onde vai. Está igual o diabo lá do Jó primeiro, né? De rodear a terra, não sei de onde vem nem para onde vai. Tá? Inclusive, o pessoal ficava falando que o espírito lá, depois acho que a menina até corrigiu aquele hino, né? Um louvor muito bonito antigo ali, né? Do só para o espírito, não sei de onde vem, nem para onde vai, né? Acho que ninguém nem canta mais, porque não era o Espírito Santo, nunca foi. E em João capítulo 3, o Espírito Santo, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, nunca foi o Espírito Santo. Jesus falou do vento, né? Que naquela época não tinha nem... Hoje o pessoal sabe, tem um monte de equipamento aí que mede aí de onde o vento vai para onde o vento vem, não é verdade? Mas aí Jesus está falando daquilo ali e de quem nasceu de novo, sobre o mistério do novo nascimento. É outra história ali, né? É outra questão, tá bom? Então, irmãos, só para concluir aqui, o lavrador exige-se o quê? Paciência, né? Tiago está falando. Paciência, muita prudência. Tem que preparar a terra, tem que buscar a terra para ver se aquela terra é adequada, não é verdade? Jesus até falou sobre isso lá em Mateus 13, né? O semeador saiu para semear, eita, teve umas que saíram na beira do caminho, aí nem nasceu, morreu ali mesmo, porque as aves levaram, né? Aí tem outra que caiu no meio das pedras, até nasceu, mas aí não faz raiz porque está no meio das pedras, fica um pouquinho alegre, mas não tem profundidade. Aí tem o que cai lá entre os espinhos, até profundo, até nasce, até começa a crescer, mas não produz fruto, porque o pecado e os prazeres do mundo estão matando aquela semente. A semente ela é vida, a palavra ela é vida, a palavra ela liberta, a palavra ela santifica. Mas aí o camarada está se alimentando das mesas do demônio e do Senhor ali, querendo manter as duas coisas juntas, aí não tem como. Não tem como. Né? E aí o lavrador precisa ter todo esse ato de prudência, né? Até encontrar o terreno fértil, né? Aí vai dar 30, 60 e 100 por um, aleluia. Aí a semente cresce, né? Ela brota, ainda ninguém vê, aí depois que ela começa ali a sair, ela germina, né? Depois que ela vai brotar, né? Brota é quando aparece já, né? Então germinou, brotou, cresceu, produziu fruto. Aleluia! E é esse o propósito de Deus para nós. E Deus está dizendo, Timóteo, tem as fases ali, Timóteo. Aguenta mais um pouquinho, Timóteo. Os frutos virão, você verá o resultado. Aleluia! Porque acho que o que incomoda muita gente, muitas vezes é isso, né, irmãos? E a gente às vezes acaba desanimando, né?
a gente acaba às vezes enfraquecendo, porque a gente não está vendo realmente aquele resultado, né? Porque a gente não está vendo realmente aquela mudança, porque a gente não está vendo realmente aquela situação, aquele motivo da oração, ou aquela sua perseverança, aleluia, ou aquela promessa que foi feita. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha só, ser igual o lavrador, sejam também pacientes, fortaleçam o coração de vocês, porque o Senhor está voltando, a vinda do Senhor está próxima, aleluia. E Paulo diz: Timóteo, eu combati o bom combate, eu corri a carreira, eu guardei essa fé, Timóteo. A minha agora está reservada a coroa da justiça, está preparada não é somente para mim não, mas é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, Timóteo, persevera, reaviva, te fortalece na graça que há em Cristo, permanece na palavra que você aprendeu, combate o bom combate como soldado, continua correndo essa carreira da fé, aleluia, como um atleta, e continua paciente como lavrador. Ao tempo certo a gente vai colher, ao tempo certo, aleluia, os bons frutos virão, louvado seja o nome do Senhor, mas precisamos perseverar naquilo que o Senhor nos dá, né? Aleluia. É a Timóteo também que Paulo diz: Timóteo, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe nunca, jamais, meu querido e amado irmão, aleluia, a conversa, as más conversações do inferno querer levar você a duvidar da tua salvação em Cristo, duvidar da fé no Senhor, duvidar das promessas de Deus, duvidar da veracidade, verdade e vida que é a palavra de Deus, duvidar da presença do Espírito Santo em nossas vidas, né? Se Ele conseguir semear no seu e no meu coração essas coisas, irmãos, aí nós vamos esmorecer na batalha. A gente vai estar lá no meio da batalha, vai estar lá no meio da guerra, e o inimigo atacando, e a gente vai ficar desesperado, sem saber realmente contra-atacar. Nós vamos ver ali já chegando perto da linha de chegada, e ali perdendo ânimo, perdendo fôlego, a poucos metros, e não vamos conseguir atravessar ali a linha de chegada. Nós vamos estar vendo ali a plantinha, né, que germinou, que brotou, que está crescendo, mas a falta de impaciência não vai permitir a gente ver os frutos daquilo ali. Aleluia. Mas em nome de Jesus, aqui só tem bom soldado nessa noite, amém? Em nome de Jesus, aqui só tem atleta, aleluia, que está animado, que está encorajado e está lutando, aleluia, segundo as regras do Senhor. Em nome de Jesus, tem semeadores e lavradores de Deus aqui, amém? Glória a Deus, que estão plantando a boa semente, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, que estão plantando coisas celestiais e vão colher coisas celestiais, vão colher frutos de justiça, vão colher, em nome de Jesus, as promessas do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe poderosamente e agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você é o bom soldado do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Você que está nessa batalha, nessa guerra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, te agradecer por esta palavra, Pai Santo, como Tu nos ensinaste nessa noite através do Teu Filho, que possamos, Senhor, militar, Senhor, trabalhar, nos esforçar para fazer o melhor para Ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, nos embaraçar com os negócios dessa terra. Nós sabemos, ó Pai, o conselho que Tu nos deste, ó Deus, lá em Hebreus, deixando todo o pecado, embaraço que tão de perto nos rodeia.